Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e disseram uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós conhecemos muito bem esta passagem bíblica também. Muitas vezes aparece nas liturgias. Então, Jesus, ele questiona a fé atrelada ao medo. Olha a pergunta de Jesus: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Vamos tentar mudar essa pergunta por outra coisa, né? Se alguma criança, o pai fala assim: já vou fazer o café para vocês, né? E aí ele demora um pouco. Aí o filho vai e começa a mexer nas coisas. E o pai chega e tá lá aquela bagunça, derramou o café, aconteceu um monte de coisa. E aí o pai chega, ou a mãe chega pro filho e fala assim: Filho, por que você foi mexer? Eu não disse que ia fazer o café. Ou seja, faltou o quê? Faltou confiança, faltou paciência. Porque faltou paciência, houve aquela atitude. Porque faltou confiança e faltou paciência para esperar, o filho se precipitou para fazer. Mas aí deu errado porque o pai disse que ia fazer. Jesus faz uma pergunta: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Aí a gente faz a ligação dessa pergunta e pensa: por que tendes medo? Jesus está perguntando: você está com medo por quê? Está faltando fé? Então, o medo está ligado à falta de fé. Na verdade, quando as pessoas estão mais serenas, mais confiantes, é porque elas têm menos medo. E aí você pergunta e elas têm esperança, elas têm fé. Não é assim? Alguém está com uma doença grave e apesar dessa doença grave a pessoa está bem, está firme. Todo mundo dizendo: nossa, meu Deus, será que vai resistir? Nossa, está entre a vida e a morte. E a pessoa está lá, serena, confiante. E como é que você está? Eu estou bem, estou lutando. Estou confiante. Por
que não há um desespero, uma revolta naquele coração? Por quê? Porque ali tem fé. E se a gente voltar agora aqui na pergunta dos discípulos, olha, versículo 37. Sobreveio então uma tempestade de vento, ou seja, tinha muito vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco e o barco já estava se enchendo. O barco já estava enchendo de água. Todo mundo estava molhado. A tempestade e o vento forte e as ondas entrando. Era algo tranquilo? Não era algo tranquilo. No entanto, tinha alguém que estava tranquilo. Alguém, inclusive, muito tranquilo. Quem era? Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Olha, versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus dormiu, gente. Tranquilo. Sobre o travesseiro. Caindo água em cima, água entrando. Molhou Jesus? Provavelmente molhou. Não estava no barco? O barco não estava quase cheio de água? Então molhou. Mas ele dormia. Ele dormia. Então, o que acontece? Acontece que eles o acordaram e disseram o quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Você não vai fazer nada, vai dormir, nós vamos morrer e você vai dormir? Mas que pergunta é essa? É uma pergunta de quem não tem fé. Com certeza. Como muitas vezes acontece conosco. Ora, se estava acontecendo tudo aquilo e mesmo assim alguém era capaz de dormir, tinha um travesseiro, é porque eles não iam morrer. É porque eles já tinham, de alguma forma, pensado, olha, Jesus está aqui, não pode dar nada errado com a gente não pode passar por problema, por tribulação, por dificuldade. Olha as coisas que ele faz, olha quanta cura, olha quanta... Deus não é bom? Olha só, as coisas que a gente põe na cabeça. Deus não é bom? Então por que permite isso? Deus não é amor? Então, Deus não é todo poderoso, ele não curou o paralítico, ele não curou o homem da mão seca, que é o que a gente já viu aqui no Evangelho de São Marcos, ele não fez isso, não fez aquilo, não curou aquele monte de coisa, não expulsou os demônios. Então, como é que agora vai entrar esse monte de água aqui, nós vamos afogar e ele vai dormir? Vamos acordar ele. Não te importa que pereçamos? Nós precisamos ter mais fé em Jesus. E saber que se há um grande silêncio da parte de Deus, se nós somos de Deus, e aqui estamos falando de discípulos de Jesus, escolhidos por Ele para segui-lo, estavam com Ele o tempo todo. Então, se nós estamos nessa condição, porque afastados de Deus, realmente, estamos expostos e Deus não nos abandona, viu? Mesmo assim. Nós é que abandonamos a presença de Deus e estamos expostos, quando afastados de Deus, a todo tipo de mal que a gente mesmo causa, mal que a gente mesmo atrai sobre nós e que outras pessoas com as quais a gente convive e se mistura, na maldade, causam mal sobre a nossa vida. Mas quando, do contrário, estamos em Deus, ainda que haja um mal, Deus está não só perto de nós, mas está a nosso favor. E foi isso que os discípulos não entenderam. Foi isso que os discípulos não compreenderam quando viram Jesus deitado sobre o travesseiro, dormindo no meio daquela confusão toda. O que nós precisamos fazer então? Precisamos ter mais fé em Jesus. Porque tendo fé, nós não vamos nos desesperar como os discípulos se desesperaram. Vai vir uma tempestade de vento, sim. A água entrando no barco, mas nós vamos ficar firmes em Jesus, porque a gente vai olhar assim, Jesus está dormindo. Então, se ele está tranquilo, eu preciso acreditar que está tudo bem. Eu preciso acreditar que está tudo bem, que ele vai agir na hora certa.
Eu já vi ele fazendo, eu já vi ele agindo. É claro, é melhor gritar por Jesus no meio do desespero do que tentar outras coisas, né? Do que fazer as outras loucuras. Antes ouvir de Jesus, você não tem fé ainda? Do que, no meio da loucura, procurar falsos deuses, falsas outras situações. É necessário que a gente esteja firme na mão de Deus, na confiança nele. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordens de Deus e princípios eternos. Ordens de Deus, versículo 39. Ele dá ordem ao vento e ao mar. Silêncio, quieto. E logo tudo fica sereno. E princípio eterno é, olha só que diferente. Versículo 40. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Nossa, por que isso é princípio eterno? Porque o medo está ligado à falta de fé. Saiba, quando você está com medo, é que está faltando fé. Quanto mais medo, menos fé. Tem medos bons, gente, normais, mas não é esse tipo. Ele está falando do medo que, mesmo com a presença de Deus, eu tenho. E dos outros temores todos, por que não? Porque quando a gente tem muita fé e tem muito amor, como diz São João na primeira carta, lança fora todo o temor. A nossa confiança é plena. E aí nós poderemos chegar na confiança dos mártires, que muito creem e muito amam. Por isso, não tem medo de dar a vida, literalmente derramar o seu sangue por amor a Deus. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e começar a fazer estudo bíblico com a gente todos os dias. Não sabe o método? Livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, você encontra no loja.cançãonova.com e no final deste vídeo eu vou deixar uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você possa acessar e aprender a fazer. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.